Hoje iremos dar continuidade aos nossos estudos. Vou trabalhar com vocês a unidade 4 do livro, da prática de ensino. Nas aulas anteriores, nós conversamos a respeito dessa formação do pedagogo, da atuação docente, a importância que há na reflexão das ações e essa teoria prática, a junção para a vida escolar desses acadêmicos. Eu coloquei essa frase para que vocês reflitam a partir da atuação futura de vocês, já que estamos na formação inicial do curso de pedagogia, né? Vocês estão se preparando para atuar na realidade das escolas. E essa frase reflete bem o que se espera dos educadores. Então, os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor, intérpretes de sonhos. Essa frase é de Rubem Alves, né, um grande autor, que ele refletiu muito a vida toda sobre a sua atuação como educador, psicólogo. Então, ele via essa formação humana, essa credibilidade dos sonhos das pessoas na educação. Então, quando eu falo em educar, informar, deve haver a reflexão. Eu estou preparado para atuar na vida das outras pessoas? Porque isso inclui não só técnicas. Como diz a frase de Rubem Alves, não existe assim apenas as ferramentas técnicas para o ensino, e sim interpretar as vivências sociais desses alunos, desde a educação infantil até os maiores, que vocês entendam e compreendam o saber dessas crianças, a realidade dessas crianças, para que haja uma atuação positiva na vida dessas pessoas, né? Na unidade 4 do livro, nós iremos trabalhar a prática docente, reflexões e saberes articuladores entre a teoria e a prática. Então, novamente, retomamos o assunto da teoria e da prática. É uma coisa que é uma estrutura pedagógica essencial na formação de vocês. Por quê? Não tem como falar em formação de um pedagogo, de um professor, sem falar nos saberes da docência. E quais são esses saberes? Lembra que foi dito nas unidades anteriores? Esses saberes é a prática docente, é a abordagem do conteúdo, a prática desse saber envolvido com a escola. Como eu vou atuar? Eu estou preparado? Então, existem milhares de limitação hoje na educação. Começando pelo contexto político, social. Nas escolas, nota-se o quê? A dificuldade desses professores atuantes em lidar com essas dificuldades. E é por isso que na formação profissional de um professor, de um docente, é necessário prepará-lo. É como se fosse semear um plantio de novas ideias. Por quê? Porque ali nessa formação inicial é que se estrutura a base para ser um bom professor. Então, não tem como eu me aplicar apenas à teoria, me apegar à teoria e os conceitos prontos para me repassar. Não. Hoje é preciso o quê? Entender a parte envolvida, que é a parte emocional, a familiar, a psicológica da criança. Eu preciso o quê? Compreender a dificuldade dessas crianças em sala de aula. Eu preciso absorver as limitações dessas crianças, que hoje em dia, quais são as limitações ali na primeira infância? A dificuldade de aprendizagem, a questão familiar, o contexto familiar modificou. Então, o professor ele deve o quê? Estar apto, preparado para receber essas crianças e prepará-las a surgir novas ideias, a serem crianças e pessoas idealizadoras de novos sonhos. E quando Rubem Alves nos diz que intérprete de sonhos é quando eu digo uma criança, ou pode ser uma criança ou um adolescente, ele vem para a escola com a perspectiva de ser alguém. Ninguém estuda só por estudar. Então, o pai faz a matrícula, coloca a criança lá na escola e a criança ela cria sonhos, ela desenvolve sonhos através da sua prática. Então, o que é importante? Você ter noção da sua importância na vida dessas pessoas. Então, quando eu falo no envolvimento da teoria e da prática, é porque é necessária a teoria para formar cidadãos o quê? Cidadãos preparados para a tomada de decisões. Hoje em dia, por que às vezes é crítico a tomada de decisão popular? Porque dizem o quê? Que os povos são ignorantes, porque as pessoas não compreendem.
E a culpa cai aonde? Onde que direciona toda essa formação humana? Na educação. Por isso que a educação ela é muito criticada, ela é apontada como um dos fatores de fracasso na vida de uma pessoa. Por exemplo, quando chega a uma graduação, que o aluno ele tem dificuldade de escrita e de leitura, qual que é o primeiro pensamento daquele professor da graduação? Que ele não está preparado porque houve falha na educação, houve falha no fundamental, houve falha ali na formação do ensino médio, então aponta o quê? A formação anterior. Mas não é somente isso, porque o professor, como dito, na unidade anterior, quando eu falo a questão de técnicas, o professor ele deve estar além dessas técnicas. Ele deve ter o quê? Um preparo conceitual, ele deve aplicar esses conceitos e esses conteúdos de uma forma que os alunos compreendam e tragam para a realidade da vida deles. Então é importante essa reflexão entre a teoria e a prática. Quando eu digo em prática, é a questão de como você vai aplicar esse conteúdo lá na sua sala de aula. Por exemplo, o mesmo conteúdo, ele pode ser aplicado de milhares de maneiras diferentes em diferentes salas. Se eu posso trabalhar a diversidade ou a questão de cultura, ali do 1º ao 5º ano, do 5º ao 9º e ali na educação infantil, que é onde faz o quê? Forma o quê? A personalidade, o caráter das crianças. Então, os pedagogos, eles atuam no quê? Na formação humana das pessoas. Por quê? O professor, além de conceito, além do saber docente, ele passa o saber humano. E esse saber humano é essencial para a formação de cidadãos, assim, críticos, que consigam o quê? Compreender o que acontece com a sociedade. Então, os objetivos, né, os assuntos apontados nessa unidade é a formação profissional, a prática pedagógica, a praxis pedagógica e a interdisciplinaridade, teoria e prática. Eu disse na unidade anterior essa questão da interdisciplinaridade. O que é importante para a interdisciplinaridade? Essa junção desde lá da formação inicial. Então, nós vamos passar por todos esses tópicos, eu vou explicar a vocês, espero contribuir para a formação de vocês, falando dessa questão da formação profissional, que eu estou falando lá desde a unidade 1, a importância da reflexão. Mas tem que surgir do quê? Vocês devem internalizar, é preciso refletir sobre a minha formação. O porquê, qual é o objetivo de eu estar fazendo pedagogia? Ou qualquer outro curso de licenciatura. Por que eu escolhi essa profissão? Por que eu quero estar na vida dessas pessoas? É para o lado positivo? É por questões sociais? É por questões ali do financeiro, remuneração? Então, devemos o quê? Antes de mais nada, antes de iniciar essa prática, refletir sobre o que me levou a escolher ser um docente. Você escolheu porque você acha que você vai se dar bem ali, você gosta ou você quer participar da formação dessas pessoas? Então, é preciso compreender que a educação é muito mais do que um simples fazer imediato, que acontece em sala de aula. Possibilita aos professores interagir, conhecer, modificar e transformar continuamente a relação entre os saberes pedagógicos. Então, essa realização do professor dentro da sala de aula está além só dos saberes pedagógicos, porque ele vai interagir, ele vai participar da vivência desse aluno, porque o aluno, ele transfere para a sala de aula todas as problematizações sociais e familiares que encontra ali ao nortear a vida dele. Então, o professor, ele sim vai ser embutido nessa realidade. Então, se o aluno ele tem uma dificuldade, talvez ele não se abra com a família. Ele vai transmitir isso para o professor. E o professor, ele não deve relevar. Ele deve fazer o quê? Estar preparado para acatar essa necessidade dos alunos. Então, quando eu falo que a educação é muito mais do que um ato imediato, por quê? A educação não é você aplicar, não é somente a aplicação que vai modificar a vida ou a educação do país. A educação, ela está além disso. A educação está lá na junção entre família e escola, a teoria e a prática. O que é importante na educação? Essa junção de fatores. Não se faz educação sozinho. Não se muda as pessoas, a visão das pessoas sozinho. Então, é uma cultura. Como eu disse na unidade anterior, quando é questão cultural, existe uma demora maior para ser aceita. Por quê?
Lá em 1939, quando surge o curso de pedagogia, junto com o curso de pedagogia, surge o quê? Essa dicotomia entre teoria e prática. E isso foi sendo o quê? Repassado em gerações. Então, depois veio o ensino tradicional, em que os professores apenas repassavam o que aprendiam, não podia abrir o leque, como hoje em dia é necessário. Então, essa cultura, ela foi aceita. E olha só, de 1939, hoje nós estamos o quê? Discutindo a questão de teoria e prática. Então, isso perdura na questão social e cultural. É a aceitação, é a visão das pessoas, uma visão distorcida de educação, visão distorcida de professor, de educador. E isso acaba afetando as próximas gerações. Claro que já vai ter uma visão diferente, porque hoje as coisas estão mudando. Mas vai ter uma pincelada do tradicionalismo ainda nessas gerações que estão emergindo. Por quê? Porque ainda há atuações tradicionais dentro das escolas. Por quê? Porque ainda há quem acredite que repassar o conteúdo é uma forma positiva de ensinar. E não é assim. Quando eu falo em teoria e prática, eu falo nessa praticidade do professor em abrir oportunidades para o aluno desenvolver. E isso é o que é mais importante, você preparar o seu aluno para a investigação. O aluno ele vai ter prazer em aprender e nada mais prazeroso do que você ver os alunos desenvolvendo. Porque o que é difícil na educação hoje? É a indisciplina, é a dificuldade de aprendizagem. E isso, o que causa no professor? Frustração. O professor ele tem uma sala de 30 alunos e vamos supor que 5 alunos não desenvolvem. Ele deve esquecer esses alunos e aplicar apenas aqueles que estão ali diretamente desenvolvendo o conteúdo? Não. Ele deve o quê? Modificar a forma de aplicar esse conteúdo para que o aluno, aqueles 5 alunos que não estão conseguindo atingir as metas, os objetivos do professor, ele consiga interagir com esse professor de melhor forma. Mas existe também na dificuldade de aprendizagem a questão social, a questão familiar do aluno, como que esse aluno está passando situações em casa, a questão social, como esse aluno é tratado fora da sala de aula, como que esse aluno está, como que eu digo, inserido na escola, porque hoje em dia existem diversos fatores que influenciam no ensino-aprendizagem. Só que qual que é o papel do professor? Refletir sobre a vida desse aluno. Eu vou esquecer esse aluno ali no canto da sala porque ele não consegue fazer a atividade? Não. Eu vou modificar, eu vou fazer um novo método, eu vou usar uma nova metodologia para ver se ele consegue. Ou vou trabalhar de uma forma diferenciada com ele, porque ele tem uma limitação a mais. Então, isso é uma questão de incluir aquele aluno ao contexto da sala. Isso desfavorece o quê? Esse preconceito de que aquele aluno ali não aprende. Isso é um preconceito. E isso vem lá do ensino tradicional. Porque nos dias de hoje não existe o aprender mais ou menos, existe o professor preparar de uma forma diferente, momentos diferentes para a aprendizagem. E isso é uma ação de professor reflexivo. Quais são as características desse professor reflexivo? O professor reflexivo, ele modifica as metodologias. Não é uma coisa frequente, ele não vai frequentemente fazer da mesma forma. Ele vai o quê? Abordar temas diferentes, com práticas diferentes, ele vai trazer para a realidade do aluno outras possibilidades, vai dar possibilidade de outras oportunidades e os alunos vão desenvolvendo. Então, o professor que reflete sobre as ações, ele tem esse domínio da teoria e usa ela a favor da prática, porque não se faz apenas com a prática e não só teórico. Então, o professor ele faz essa junção, usa a teoria a favor da prática e isso é positivo para o aluno. O aluno ele se identifica com o professor e é onde acaba assim desenvolvendo um vínculo. Esse vínculo afetivo é positivo em relação social e familiar, porque muitas vezes o aluno se espelha mais no professor do que na questão familiar e isso desenvolve uma prática docente excelente. Por quê? Ele conseguiu criar um vínculo positivo com o aluno, porque a maior dificuldade hoje em dia é essa limitação entre o professor e aluno. O saber deve ser parte integrante na formação docente, não ser apenas uma transcrição de conceitos e definições, e sim preparar e instigar o aluno para investigar e pesquisar, fazer descobertas, buscar conhecimento por meio de construção do saber com os alunos.
E aqui gera a ideia do construtivismo. Então, existem escolas que aderem apenas à metodologia construtivista. Então, essa escola toda, ela monta todo o projeto, a proposta pedagógica, baseado no construtivismo. O que é o construtivismo? Trabalhar a questão de prática. Então, ela traz o aluno próximo da ação docente do professor. Por quê? Se o professor vai dar uma aula de alimentação saudável, ele leva esse aluno para cozinhar. Hoje em dia, as escolas têm cozinha pedagógica. Então, o que acontece? Eu vou falar de alimentação e por que não preparar um alimento saudável com o meu aluno? Então, pode ser uma salada de fruta, pode ser um alimento que seja mais fácil desse aluno lidar, sem acarretar perigos, mas eu estou colocando o quê? A prática e a construção do saber do meu aluno. Porque o aluno ele vai ter prazer em aprender. E o que é aprendido com prazer jamais é esquecido. Por quê? Como eu disse na unidade anterior, se aprende aquilo que lhe interessa. Então, aquilo está interessante, o aluno grava. A memorização é imediata. Por quê? Ele está tendo prazer naquele fazer pedagógico. Então, essa prática com os alunos constrói o quê? Alunos que sejam críticos. Depois que o aluno passa por um professor reflexivo, um professor de uma ação diferenciada, ele jamais volta a ser um aluno tradicional. Por quê? Os alunos já são totalmente assim, né, evoluídos, tecnológicos, bem resolvidos. Os alunos, desde pequenos, eles já sabem o que querem. E o professor, quando ele dá essa chance do aluno propor um aprender diferenciado, ele já não se aquieta como um professor tradicional. Então, geralmente, o professor que vai com aquela ideia de tradicionalismo para a escola, ele se depara com uma limitação muito grande. Por quê? O aluno ele vai sugar todas as questões conceituais até fazer com que aquele professor faça uma metodologia diferente. Por que existem professores que sofrem em sala de aula? Sofrem em questão de indisciplina, sofrem em questão de atenção dos alunos, de comportamento, todas essas questões. Por quê? Porque o professor, ele não desenvolveu metodologias que alcancem os objetivos desses alunos. Porque o aluno, ele chega na escola com um objetivo. Ele quer aprender, mas ele quer aprender o que ele gosta. Então, aquilo que é um assunto que seja menos favorável, por exemplo, a matemática. Se a matemática não for feita, não for aplicada de uma forma que construa um histórico ali com o aluno vai crescer dizendo, eu não gosto de matemática, porque é um monte de números, eu não entendo. Então, olha uma aula diferenciada de matemática, trabalhar frações na cozinha. Então, é uma prática, o aluno vai trabalhar a questão de quantidade, de fracionário. Então, isso desenvolve no aluno essa aptidão pelo aprender. E ele se sente incluso nesse processo. Porque muitas vezes o aluno se sente excluído do processo de ensino-aprendizagem. E dessa forma, praticando com o aluno desenvolver pedagógico, facilite o desenvolvimento dele como ser humano e como aluno. O professor deve entregar-se ao papel que exerce na sociedade, compreender que a ação educativa é formadora e promove novas ideias, novas perspectivas a partir da prática docente. Então, o professor, ele deve estar ciente que ele tem uma importância na vida desse aluno, na vida social, e ele deve ter noção do que ele representa para a sociedade. Porque hoje em dia existem tantos problemas com os professores. Por quê? Se formam jovens professores e esses professores eles não sabem lidar com a responsabilidade de ser um docente na visão social. E o que acarreta? Problemas na mídia. O que acontece? Os professores se expõem de forma negativa ao olhar popular. Por quê? O que é isso? A questão da tecnologia. O professor ele deve entender que nem tudo pode ser feito a partir do que se forma um docente. Por quê? Isso vai refletir lá na sua sala de aula. Porque as minhas ações como docente espelham muito no que os meus alunos vão pensar de mim como professor. Então, se o professor ele exige um respeito dentro da sala de aula, ele deve fazer o quê? Respeitar os alunos dentro da sua individualidade e impor respeito perante a sociedade. E isso é o que mais causa dificuldade, porque os professores formam-se muito jovens. Porque antigamente ia para a faculdade
poucos cidadãos. Por quê? Elites iam se formar e tardiamente, por questão dos estudos. Hoje em dia, termina-se o ensino médio e já está preparado, já está na faculdade, já passou no vestibular e já se forma, e às vezes o amadurecimento pessoal não está apto. E é onde surge o quê? Problemas relacionados à mídia, à forma que esse professor atua, o descontrole emocional desse professor em sala de aula. Por que descontrole emocional? Quando o professor ele é instigado a uma situação que ele não esteja preparado, ele perde o controle emocional. E isso faz com que ele agrida verbalmente e até fisicamente em questão da situação. O que nós assistimos hoje na mídia? Professores que são agredidos, professores que agridem, professores que perdem o controle emocional da situação, que não conseguem dominar essa turma, essa sala, e você vai parar para analisar a situação, são alunos de 5º ano, alunos de 11, 12 anos. E o professor, ele está ali num papel desfavorecido, porque ele não se encontra preparado. E isso começa lá no estágio. Na unidade anterior, eu citei essa importância do estágio para esse preparo do professor. Então, isso não deve ser desmerecido. O estágio deve ser um preparo realmente para pontuar as falhas presentes ali na sua primeira atuação, para que você reflita o que deve ser mudado na sua ação profissional. E esses professores, quando eu digo que ele deve entender a importância dele na vida dos alunos, é quando eu falo nessa questão social, nessa questão de respeitar a individualidade, a particularidade de cada aluno nesse processo de ensino e aprendizagem. É importante destacar que Vygotsky aponta a educação como um destaque no desenvolvimento dos indivíduos, reforçando o caráter interativo do sujeito no processo educativo. Como eu disse, diversos autores eles apontam essa questão do construtivismo, essa questão de construir o conhecimento. Mas quem vai favorecer essa construção é o docente. Por quê? O professor ele vai dar o quê? Ele vai aplicar maneiras desse aluno se descobrir como pesquisador, como investigador. Então, o professor ele tem que propiciar ao aluno momentos que ele se sinta incluso no processo de ensino-aprendizagem. E essa formação do indivíduo considera-se o que no construtivismo? Essa questão da maturidade biológica. Por quê? O indivíduo ele tem que estar o quê? Amadurecer as ideias, o amadurecimento biológico em questão de comportamento, entendimento, memória, envolve o quê? Cognitivo, o psicomotor, que envolve o quê? Desenvolvimento motor da criança, o psicológico, a questão social, cultural. Então, os fatores de ensino-aprendizagem não é apenas a questão da didática do professor. Por que existe a importância ali no licenciado ter a formação didática? Porque a didática são formas de aplicar métodos e metodologias, mas ela fala muito do quê? Da formação do indivíduo. E essa formação do indivíduo surge a partir desse contato com o professor. Então, é essencial ter um preparo psicológico para lidar com situações nas escolas, em propiciar para esse aluno um momento de interação com o conteúdo. Como eu disse, tornar prazeroso a aprendizagem. O papel da teoria, né? A fertilidade das novas ideias educacionais ocorrerá quando a teoria e a prática se tornarem inseparáveis no plano da subjetividade do professor, pois sempre há um diálogo do conhecimento pessoal com a ação. Então, o professor, na sua ação, ele mostra muito o que há de pessoal nele. Então, às vezes, ele vem acarreta algum problema na questão da formação e ele leva isso para a sala de aula. Então, o professor ele tem que o quê? Estar apto, preparado teoricamente, lidar com a prática, dominar essa prática de conteúdo e fazer o quê? Estar preparado em separar as situações que emergiram a sua formação e a atual reação docente. Por quê? Porque existem professores que misturam essas situações. Por exemplo, o professor ele teve um problema com o professor lá na formação dele, lá no ensino fundamental. E ele tenta fazer o quê? Transferir isso para a sua ação. Isso é um problema que vocês devem pensar, mas não fazem isso. Faz. Existem professores que transferem momentos que aconteceram durante a sua formação humana
para a sua ação pedagógica. E isso prejudica. Por quê? Porque junto com isso traz toda uma carga emocional. E essa carga emocional pode ser positiva, mas também pode ser um ponto negativo na formação ou na transferência desse ensinar. Então, o que é importante? Haver essa separação. O professor ele deve ser o quê? Profissional dentro da sala de aula. Ele tem que dominar a teoria, ele tem que emergir a prática dentro da sala, ele tem que instigar ideia, instigar novos conhecimentos dos alunos, impor pesquisas, impor novos olhares, mostrar outras possibilidades além daquela que está sendo transferida. Não se deve transmitir o conceito como pronto e acabado. Por quê? Não existe. Dentro do conhecimento, nada está pontualmente acabado, sempre está em constante mudança. Então, o conhecimento ele é transferido naquele momento e ele deve ser um processo investigativo a partir dessa ação docente com os alunos. A formação de professores deve aprofundar-se nos conceitos teóricos das práticas teóricas, mas a partir de uma prática dialética, que permita a compreensão da realidade escolar e social. Então, essa junção do professor com a realidade social do aluno deve ser uma forma de enriquecer a aula. Não tem como o professor separar, olha, o que você sabe a respeito disso fica lá fora, não. O professor ele deve fazer o quê? No primeiro momento, quando ele tem o contato com a sala de aula, fazer um levantamento prévio, levantamento do que eles têm de conhecimento a respeito do assunto. Seja assunto ambiental, seja assunto da questão da leitura. Esses meus alunos já sabem ler? Quanto eles já sabem ler? Como que eu vou saber isso? Fazer uma investigação. Isso faz parte da reflexão do professor. Faz uma leitura em grupo, trabalha de uma forma que o professor e o aluno interajam sem que seja uma cobrança assídua. Por quê? O aluno ele vai transmitir o que ele sabe de forma positiva, porque você vai usar isso a favor do seu processo de ensino-aprendizagem, e o aluno vai se sentir à vontade em expor para você as dificuldades. Agora, se você pontua de uma forma rígida, uma forma de cobrança, o aluno ele se vê o quê? Inseguro. E essa insegurança não é positiva no processo de ensino-aprendizagem. Por quê? O aluno ele tem que confiar no professor. Ele tem que saber que aquele professor está ali para estender a mão, ajudar a melhorar. Então, onde há dificuldade, o professor vai transformar em habilidade. Então, ele tem que confiar essa dificuldade ao professor, mas é através desse levantamento, de um trabalho lento, na verdade. Esse primeiro contato ele tem que ser assim, prazeroso, porque senão o aluno ele se retrai e você não irá conseguir chegar ao ponto que você precisa para os seus objetivos. Então, lá na formação inicial dos professores, quando se fala em formação teórica, já tem que respaldar na prática de cada conteúdo. Isso acontece quando chega ao estágio, que o acadêmico ele tem que preparar esse projeto, para que tipo de público, qual que é a faixa etária? É para um ensino fundamental? É para um primeiro ano, segundo ano? Como que vai ser? Então, tem que haver esse preparo de metodologias, de novos métodos, reflexão, o preparo psicológico, emocional, essa questão de se tornar um profissional que consiga distinguir as situações sociais diferentes ali dentro da sala de aula, e isso faz parte da formação do professor. Assim, a teoria como cultura objetiva é importante na formação docente, uma vez que, além do seu poder formativo, dota os sujeitos de pontos de vista variados para uma reflexão contextualizada. Não faz educação apenas com as teorias e nem mesmo com apenas prática. Deve ocorrer a junção dos fatores. Então, como dito anteriormente, essa junção é o que favorece a reflexão. Você vai ajudar o seu aluno a construir o saber. Você vai ajudar o seu aluno a refletir sobre as ações dele se você reflete sobre as suas. Não tem como eu pontuar as falhas dos meus alunos se eu também tenho minhas falhas que são perceptíveis a eles. Porque os alunos hoje em dia, eles são atuantes na formação e na ação docente. Porque eles apontam as suas falhas e eles tentam dialogar a respeito, porque eles não se conformam com uma forma específica, tradicional, irrelevante para eles. Eles querem mais. E o que causa isso para o professor? O professor que ele não está preparado, ele se sente frustrado.
porque ele não se sente bem com aquela situação. Porque o aluno, mas aquele aluno pergunta demais, e isso é o legal. Porque o aluno que questiona é o aluno que está aprendendo, é o aluno que está participando. Então, é necessário uma reflexão, é necessário formar ideias diferentes nos alunos. É muito importante que os alunos participem da sua formação docente também. Porque cada tempo que passa da sua atuação, você vai aprimorando. Porque os alunos vão moldando você. Então, nesse primeiro momento do professor, que é o estágio, talvez ele encontre dificuldades que vai amadurecer novas ideias, um momento especial para ele ali na escola, porque quando ele for atuar como um profissional, ele vai lembrar do quê? Do que aconteceu ali no estágio. Se foi traumatizante, se foi positivo, se foi um contato primordial para a formação, se foi um contato desnecessário, mas vai trazer remete a alguma ação ali dentro da sala que vai se remeter ao estágio. Então, essa reflexão teórica e prática deve haver desde o início da formação. Então, agora que vocês estão se formando pedagogos, estão ali no primeiro ano, a formação inicial de vocês é essencial. Por quê? Tem que entender que eu preciso aprender a teoria, mas como eu vou aplicar essa teoria ali na realidade escolar? Em que faixa etária eu pretendo atuar? Às vezes é cedo demais para pensar, mas já é necessário haver essa reflexão para você se tornar um docente positivo ali para a vida desses alunos. Agora, nós iremos assistir um vídeo. Esse vídeo é de Rubem Alves, que fala sobre o quê? Sobre essa atuação, essa escola nova que esperamos, né, dessas ações docentes futuras. E eu espero que vocês compreendam, porque Rubem Alves, a fala do Rubem Alves é enriquecedora para a formação do docente. Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade. Essa curiosidade, que para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito interessante com uma menininha de 7 anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi então, para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, as ferramentas. Levei ela para cima e comecei a me preparar. Nessa hora chegou a minha empregada com a filha dela. Sua empregada disse bom dia, eu cumprimentei e foi embora. A menina não foi embora, ela ficou parada lá. Ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que era aquilo. O que esse homem vai fazer com isso? Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena. Ela disse, que é isso? Isso é uma trena. Para que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Aí mostrei a trena, os centímetros. Eu disse para ela, presta atenção que de 10 em 10 risquinhos tem um risquinho vermelho. Você veja o que eu fiz? Eu ensinei sistema decimal para ela. Ela percebeu que as coisas em pacotinhos de 10. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança e a criança interage, a criança pergunta. Como é que eu incentivo a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá não é porque o professor mandou. Quando o professor manda, já estragou. Então você tem de criar o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. Uma hora muito boa para a leitura é quando as crianças e os adolescentes vão para a cama,
Então a mãe se assenta ao lado e vai ler um livro. A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. Esse vídeo nos mostra o quê? Nos remete a essa nova escola. Essa nova escola que a sociedade espera, essa mudança docente. Então, o Rubem Alves, ele enfatiza o quê? Que esse interpretar de sonhos que fazemos ali, desde o início da formação humana, é o que vai modificar futuramente essa visão da educação. Então, ele mostra o quê? O que espera do professor? Que o professor ele seja além das técnicas, seja emoção na escola. O professor ele deve atingir a parte emocional, psicológica das crianças, dos adolescentes, do aluno. Porque quando você está na parte ali, você se coloca do lado de aluno, você se coloca numa posição em que é necessário esse vínculo afetivo, emocional do professor. E isso é muito importante. Então, quando o Rubem Alves fala do construir esse relacionamento entre aluno e professor, essa escola nova em que buscamos, é necessário ter uma visão crítica. Eu vou me adequar a essas formas de ensinar? Eu estou apta a trabalhar essa questão de inovar dentro do ensino? Então, é importante que se destaque as falas de diversos autores. Porque Rubem Alves eu escolhi porque ele é fantástico nessa questão de envolvimento professor-aluno. Ele é um pensador nato, né? Ele foi um pensador nato em questão da educação, socialização, esse professor reflexivo, esse professor que atua nos sonhos dos seus alunos, que prepara os seus alunos para novas ideias, que prepara os alunos para o futuro. Os alunos chegam sonhando e saem pensando em concretizar aqueles sonhos, seja profissional, seja em quais que seja a área que ele atua dentro dessa afetividade. E esse vínculo entre professor e aluno deve haver desde a sua graduação. Sempre tem aquele professor em que você se identifica, aquele professor que você se vê muito naquele professor, ou que você pense, olha, quando eu estiver atuando, eu quero ser como aquele professor. Isso são sonhos que você, professor, docente, instiga nos alunos. Então, isso é o bonito do educar. Porque, na verdade, nós somos educados e reeducados, nós vamos aprendendo e ensinando a vida toda. Porque não se pode parar, porque conhecimento ele não está definitivo na nossa vida. O conhecimento ele muda. Então hoje eu estou falando sobre a necessidade de se tornar um professor reflexivo. Mas isso é em constante mudança. Esse professor ele vai ter que se adequar a essas mudanças. Porque da mesma forma que surgem produções tecnológicas que afetam o processo de ensino-aprendizagem, uso de equipamentos tecnológicos, celulares e outros, o professor ele deve estar adequado a isso, porque o professor ele não pode ficar perdido. Ele deve fazer o quê? Fazer parte, usar isso a favor. Já que eu não posso ir contra, vou favorecer isso na minha aula. Então, tornar essa aula interessante para o aluno. Usar essas produções tecnológicas, vídeos, música. Os alunos gostam dessa interação dele com essa realidade social, porque a tecnologia é uma realidade social. A mídia, ela influencia diretamente a questão de formação humana dos alunos, independente da idade, porque desde os pequenininhos, eles escutam em casa muita coisa e transmite dentro da sala de aula. E você não deve pontuar criticando, você deve fazer o quê? Usar isso a favor da sua metodologia de ensino, aplicar isso para a formação do seu aluno, de uma forma sem ser crítica ofensiva, uma crítica construtiva. Eu vou ajudar o meu aluno a entender melhor e a encontrar um caminho melhor para o entendimento desse assunto. Então, dessa forma é que se constrói um processo prazeroso de ensino-aprendizagem. Diante desse sonho, essa questão emocional do aluno, que o professor vai se estabelecer. É esse vínculo que é importante para o ensino-aprendizagem. Então, para o novo modelo de escola, devemos modificar a forma de ensinar, questionar, iluminar e preparar as novas propostas e ideias. O que eu quis dizer com esse iluminar? Esse iluminar é mostrar os caminhos para os alunos, porque os alunos eles estão ali perdidos também. Eles estão ali na escola e as coisas vão mudando, e eles
se perdem nesse contexto social que hoje em dia é emancipador. Ele torna o aluno muito autônomo das situações, porque depende só do aluno. Por exemplo, a questão da graduação. Você se prepara, a graduação te torna autônomo diante da sua prática profissional. E isso é inseguro se você parar para pensar, porque eu estou preparada? Realmente preparada para atuar de uma forma positiva? Então, isso questiona-se muito. Então, o professor, dentro da formação, ele tem que ter esse preparo emocional, esse equilíbrio emocional para lidar com as situações. É preciso assimilar a teoria com a prática da escola. As bases teóricas em si não transformam o mundo. O que muda o mundo são as ações diante da formação humana e social. Então, a formação humana dos alunos está na realidade social. Por quê? O aluno ele vai representar ali dentro da escola o que ele vivencia, muitas vezes dentro de casa, ou ali com os amigos no parque, ou muitas vezes, se é um adolescente, o que ele vivencia em grupos, que às vezes não desenvolve bons caminhos. Então, muito do que se acontece em sala de aula é o que reflete a realidade social desse aluno. Então, o professor ele não deve criticar ou pontuar isso como um negativismo. Isso na minha aula eu não admito, ou isso, né, não é dessa forma. Como que você vai atingir esse aluno para que ele não resolva aplicar aquilo que ele aprende na rua ali dentro de uma forma negativa? Construindo saber com ele. Então, você pode trabalhar a questão de vídeo, a questão de imagens, fazer pesquisa a respeito daquele assunto que você acha que vai tocar a consciência do aluno. O aluno ele vai se conscientizar qual o melhor caminho. Então, isso é muito importante, o professor ter esse preparo, esse equilíbrio emocional. E o que acontece nos dias de hoje? O professor, ele transfere o quê? Os problemas emocionais tidos lá na sua formação humana, transfere para a sala, igual eu disse anteriormente. E isso faz com que ele não consiga desenvolver esse vínculo com os alunos. Porque o aluno, ele vai na expectativa do professor fazer o quê? Mostrar o melhor caminho para ele. Muitas vezes, ele vai pôr o professor em situação desafiadora. Por quê? Porque o aluno ele é desafiador por si próprio. O aluno ele quer instigar o professor. Ele quer fazer o quê? Testar aquele professor, o conhecimento. Então, se o professor ele domina perfeitamente a teoria, a prática ele se constrói. A prática ele vai pegando as habilidades de construção junto com cada perfil de sala de aula. Por quê? Cada faixa etária tem um perfil diferente. E pode haver também numa mesma escola várias turmas com perfis diferentes. Aquela que é mais assídua, que nunca falta, segue certinho as regras. Tem aquela que por mais que você faça o contrato pedagógico de como vai funcionar, o aluno escapa, a turma escapa. Por quê? É um perfil diferente de turma. Os grupos se formaram diferente dentro da sala. E aí você me diz, mas eu quero... Aí existem aqueles professores que vão falar assim, mas eu quero só a turma A, porque a B não consigo dar aula. Por que será? Por quê? Porque ele não está preparado. Ele espera que o aluno esteja o quê? Todos nivelados. Todos aprendem, todos escutam, todos estão ali paralisados. E não é assim. Cada turma tem um perfil diferente. Envolve questão social, cultural, a vida escolar desses alunos. Tem aluno que tem uma vida escolar que não foi tão positiva, então ele transmite isso a todo ano na escola. E não vai ser você ou outro que vai modificar. Então, tem que haver essa interação com o professor para conhecer a realidade social e cultural desses alunos. E isso vai muito desse contato. Então, surge o primeiro contato lá no estágio e vai acontecendo gradativamente na atuação do professor e esse professor vai se moldando conforme a necessidade. E a praxis é uma teoria que um tanto complexa para os educadores. É uma junção de teoria e prática. A praxis educativa se baseia na pedagogia histórico-crítica. Quando surge lá com o professor Demerval Saviani, que ele começa a apontar a pedagogia histórico-crítica como um ponto a ser de reflexão para a formação dos professores.
O que é a pedagogia histórico-crítica? Nós falamos lá na primeira unidade. A pedagogia histórico-crítica envolve todo o histórico de formação de professor até os dias atuais, apontando as principais falhas e modificações. Então, durante o decorrer histórico do curso de licenciatura, houve o quê? Formação de associações de professores, os educadores apontaram falhas e foram discutindo, foram moldando os novos cursos, os currículos, que hoje em dia é importante. Então, surge o quê? A praxis. Olha que palavra engraçada, praxis. A praxis é o quê? Ela é essa formação, junção teoria e prática. E isso é essencial, é muito importante. Então, quando eu falo na praxis do educador, eu estou falando nessa atuação teoria e prática. Se ele atua de uma forma praxis, ele conseguiu o quê? Unir, ele conseguiu juntar o conteúdo, a teoria, junto com a prática educacional. E isso é positivo. Então, essa praxis, ela faz parte da formação docente, porque ela prepara o professor a atuar de uma forma positiva. Ela está atuante nas escolas. E se você não atua dentro dessa praxis, você é criticado, porque o corpo docente ele está observando. Se você trabalha numa instituição que você é observado o tempo todo, os alunos notam que você faz a diferença. Então, a praxis hoje em dia ela é atual. Os professores estão aderindo isso para a sua formação. E isso, vocês devem aderir à sua formação como docente. Entender melhor como funciona. E é extremamente importante. Diante da integração curricular, ao optar por trabalhar na educação, o profissional deve conhecer e abranger toda a vivência constituída dentro e fora do contexto escolar. Então, é como eu disse, aproveitar esse conhecimento prévio do aluno a favor do quê? Do processo de ensino-aprendizagem. Então, eu tenho que trazer esse aluno para a minha realidade. Esse aluno ele vai trazer o conhecimento social para a realidade escolar. E o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Esse pensamento é de Piaget, um grande pensador também, porque pensa nessa questão de construir o conhecimento. Então, é importante ter esse conceito que a praxis vai formar novos pensadores. Vai surgir novas ideias a partir da minha estrutura ali como professor, porque eu vou internalizar aos meus alunos que é preciso investigar, que o conhecimento ele jamais será definitivo. Para isso, existem escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. Então, essa frase é do Rubem Alves também, que eu escolhi hoje ele para embasar a nossa aula. Acho muito importante, acho bonito esse pensar em construir um conhecimento com o meu aluno. Isso é essencial para a educação reflexiva. O aluno vai refletir junto com o professor sobre a sua formação. E isso é muito importante quando eu penso nesse vínculo afetivo e educativo que deve haver entre o professor e o aluno. E dessa forma eu vou encerrando a aula. Eu espero ter contribuído para a formação de vocês. E eu indico a leitura de Rubem Alves sobre a praxis educativa, essa questão da teoria e prática. Espero que vocês aproveitem o máximo os estudos.